Olá, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre empatia, que é um assunto que está sempre borbulhando nas instituições, nas redes sociais, enfim. É o assunto da moda, mas eu quero falar aqui de onde vem a empatia, na verdade, não trabalhar casos tão específicos. Até porque você vai pensando aí em tudo que acontece no seu dia a dia e relacionando a isso que nós estamos estudando aqui, tudo bem? A questão é, será que as pessoas, apesar de saberem, de lerem muito sobre empatia, será que elas estão praticando? Será que eu pratico empatia diariamente? Então, assim, primeiramente nós vamos entender empatia como uma capacidade do ser humano, ou seja, empatia é uma capacidade inata, nós nascemos com ela e isso é muito interessante. Se você, por exemplo, estiver vendo uma cena triste de um filme, ver alguém triste, enfim, você acaba se comovendo também, você acaba chorando, se entristecendo, mesmo sem nunca ter vivido aquela experiência. Até mesmo quando as outras pessoas bocejam, o que a gente faz? A gente boceja também, não é? Quando as pessoas sorriem, a tendência é que a gente sorri também. E por que isso acontece? Acontece porque as emoções podem ser espelhadas, ou seja, nós somos capazes de experimentar as emoções alheias. Isso mesmo, nós somos capazes, ok? E isso nos garante uma oportunidade de pelo menos sentir um pouco, viver um pouco aquilo que o outro está vivendo. E o que nos dá essa garantia são os neurônios espelhos, que foram descobertos nos anos 90, tá? Ou seja, nós somos fisicamente equipados para sentir empatia. Inclusive um biólogo, Franz de Waal, ele tem vídeos na internet e tudo mais, ele diz que nós somos animais sociais e nós evoluímos naturalmente para ser empáticos e cooperativos. Normalmente a gente vai pensar de forma diferente, né? Que o ser humano veio ao mundo para um eliminar o outro, mas não é bem assim que acontece. Nós, na verdade, nós tendemos a preferir a ver o outro feliz, a colaborar com o outro. Bem, mas o que seria a empatia então? Empatia, como eu tenho visto, é uma capacidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de adotar a perspectiva do outro, a capacidade de compartilhar sentimentos. E normalmente a gente fala, poxa, de tristeza, né? A capacidade de perceber que a outra pessoa está triste, mas não é só isso não. É a capacidade também de compartilhar a alegria do outro, isso é muito importante. Agora, não é possível eu saber exatamente o que está acontecendo com o outro, por quê? Porque o outro tem uma história de vida, ele carrega significados, enfim, que eu não vivi junto com ele. Então, não tem como eu saber exatamente o que o outro está vivendo, mas tem como eu saber de forma significativa o que está acontecendo e tentar me colocar na pele da outra pessoa, tanto para sentir dores, como eu falei, como também para sentir a alegria que o outro está sentindo e compartilhá-la. De forma simples, eu posso dizer o seguinte, quanto mais os nossos alunos estiverem conectados pela empatia na escola, nós teremos menos casos de bullying, de agressões, de violência, de desentendimentos, etc. Não que os conflitos sejam ruins e nós já vimos isso lá atrás, eles são muito bons. Mas entra aí agora um pouco da empatia para a gente poder gerar mais harmonia, felicidade e bons relacionamentos dentro da sala de aula e fora da sala de aula, tá? Eu consigo perceber que as pessoas que estão ao meu redor, elas não querem necessariamente o que eu quero. E isso é muito importante, isso é fundamental, essa percepção é fundamental para a gente poder viver a diversidade. E é óbvio que a minha intenção aqui não é esgotar tudo que a gente tem sobre empatia. A ideia é o seguinte, te colocar aqui diante de um cenário para que você possa fazer suas reflexões e entender, poxa, o que está acontecendo na minha sala de aula, por exemplo, e que tem a ver com isso e que eu posso, de repente, eu quero que essa fala seja um estímulo para as suas atividades, tudo bem? Porque normalmente nós estamos ali no piloto automático, exercendo as nossas atividades, dando aula, enfim, a gente acaba não pensando muito sobre isso. E a empatia é muito importante. Dentro da sala de aula, a empatia faz parte das competências gerais que a BNCC trouxe hoje. Por quê? Porque a vida social nos exige isso, nos exige o desenvolvimento da empatia. É uma capacidade inata que nós já temos, mas nós desenvolvemos a empatia socialmente, a partir das interações. Ou seja, quanto mais interações eu oferecer aos meus alunos, mais possibilidade de ativação dos neurônios espelhos
para o exercício da empatia. E isso é muito legal. Então, eu posso criar N estratégias de convivência, de interação para aumentar o nível de sincronia entre os estados fisiológicos dos meus alunos. Tá? O que seria essa sincronia? Na verdade, é a coordenação e a modulação do comportamento e dos estados afetivos entre eles, entre os alunos, porque eles estão interagindo no ambiente social e a partir dessa interação, essa coordenação, ela tende a acontecer. Pedagogicamente falando, é muito importante que nas atividades que eu ofereço aos alunos haja a possibilidade de todos participarem. Na verdade, todos devem participar. Tá? Então, se eu vou realizar, por exemplo, um projeto com os meus alunos, eu preciso que todos participem, que eles, inclusive, possam opinar, que um possa dizer algo a respeito do papel que o outro realiza. É interessante que eles possam avaliar conjuntamente tudo aquilo que está acontecendo. Ou seja, quanto mais os alunos interagirem e produzirem juntos, maior será a conexão entre eles, ou maiores serão as conexões entre eles.